Micobacteriose cutânea, apresentado por Ingrid Kelly Gonçalves da Silva e Maria Francisca. La lepra é uma infecção crônica geralmente causada por el bacilo ácido álcool resistente Mycobacterium leprae, que apresenta um tropismo específico hacia os nervos periféricos, la piel, e las membranas mucosas de las vias aéreas superiores. La epidemiologia. Em 2020, foram reportados, segundo a Organização Mundial da Saúde, 127.396 casos novos da enfermidade em el mundo. Desses, 19.195 correspondem a 15,1% ocorreu nas Américas e 17.979 foram notificadas no Brasil, que corresponde a 93,6% do número de casos novos nas Américas. O Brasil, a Índia e a Indonésia reportaram mais de 10 mil casos novos, que corresponde a 74% dos casos novos detectados no ano de 2020. Nesse contexto, o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com maior número de casos no mundo, atrás apenas da Índia. Transmissão. Apesar do micobactério já ter sido encontrado em tatus e macacos em condições naturais, o enfermo bacilífero é a principal fonte de infecção. Ocorre principalmente de persona a persona e as vias de eliminação dos bacilos são especialmente as vias respiratórias superiores e zonas da pele ou mucosas erosionadas. Os bacilos também podem excretar-se em la orina, las heces, el sudor, la leite materna, secreções vaginais e el esperma. Existe uma correlação bem nítida entre as apresentações clínicas da doença e o grau de imunidade específica do paciente. Como que ocorre? Após atravessar a barreira tegumentar, o Mycobacterium leprae invade os gânglios linfáticos, em que se estabelece uma luta entre o bacilo e as defesas do indivíduo, de cujo resultado vai originar-se o grau de patogenicidade. Naqueles em que o sistema linfocítico macrofágico é competente do ponto de vista imunológico, a pessoa infectada não se enferma, ou seja, se estabelece uma infecção subclínica, culminando com a eliminação dos bacilos. Pero se as defesas foram parcialmente deficientes, surge a forma indeterminada, podendo assim permanecer meses hasta anos, até que sofra uma definição imunopatológica em no sentido de la cura ou de la evolução para um dos polos da enfermidade, que seria a lepra tuberculoide ou a lepra virchoniana. A Organização Mundial da Saúde propôs uma classificação simples e fundamental para o controle da endemia e utilização dos medicamentos, que são divididos em paucibacilar e multibacilar. La paucibacilar, as pessoas com lepras têm 5 ou menos áreas de la piel afetada e não se pode detectar bactérias em las mostras dessas áreas. Multibacilar são se tiveram 6 ou mais áreas afetadas ou se foram detectadas bactérias em uma amostra da área afetada. Então, na clínica, coloquei as 3 formas da lepra, e a primeira é a lepra tuberculoide. A lepra tuberculoide só afeta a piel e os nervos periféricos. Pode apresentar um aspecto papuloso ou tuberoso, em la maior parte das vezes se agrupando em placas de tamanhos variados, bem delimitados, anulares, eritematosos, que podem ter uma cor eritematosa rosácea ou eritematosa acastanhada, com bordes infiltrados ou hipocrômicos, e com alteração da sensibilidade. Em la imagem, podemos ver uma lesão bem delimitada, anular, eritematosa, com bordes infiltrados, na lepra tuberculoide. A próxima é a lepra leprametosa. Essa lepra, ou a virchoniana, é a forma sistêmica progressiva infectante, que se manifesta principalmente em la piel, mucosas e nervos periféricos. Pode afetar qualquer órgão, exceto o sistema nervoso central. Em lo início, essas manchas são discretas, hipocrômicas, múltiplas e limitadas, imprecisos, com distribuição mais ou menos simétrica. Depois, essas manchas se tornam eritematosas, eritemopigmentadas, vinhosas, e podem surgir lesões sólidas ou papulosas, papunodulares,
placas isoladas ou agrupadas, simetricamente distribuídas, em regiões que não vão estar somente na axila, inguinais, perianais e coluna vertebral. Por conta da infiltração lepramentosa, ocorre progressivamente uma alopécia de los cílios e supercílio, que é a maldarose, e também na face leonina. Aqui pode apresentar duas formas, a lepra difusa e a lepra dondular. Em la imagen, podemos ver uma vichoniana inicial, um espessamento difuso, maldarose total ou bilateral, desabamento da pirâmide nasal, e o paciente usa prótese em virtude da perda precoce de los dientes incisivos. Em la imagen abaixo, podemos ver uma lepramentosa muito evoluída, um espessamento difuso associado a lesões papulonodulares isoladas e confluentes, maldarose parcial ciliar e superciliar, alopécia parcial em lo bigode. A terceira é a lepra dimorfa ou limítrofe, que se identifica característica tanto da lepra tuberculoide como da lepra lepramentosa. Sem tratamento, a gravidade da lepra limítrofe pode diminuir e convertir-se em uma das mais semelhantes à tuberculoide, ou pode piorar e transformar-se em uma forma mais similar à lepra lepramentosa. As lesões são foveolares ou enquerro suíço, pápulas ou papulonódulos, placas bem ou mal definidas externamente. Os centros das lesões são mais definidos, que são as lesões foveolares, róseo eritematoso, disseminados em tegumento. O diagnóstico é clínico, bacteriológico, imunológico e histológico. Se utiliza a latição de Zionilson para visualizar a micobactéria. O resultado se interpreta utilizando a escala de Riddle ou índice bacteriológico, reportando em cruzes, dependendo se são abundantes ou escassas, e equivalente ao número de bactérias por campo. O estandarte de ouro é a histopatologia. O exame microscópico de uma amostra obtenida mediante a biópsia de la piel também é importante. E também tem na leprominorreação, que é a resposta de um paciente ou persona santa ao antígeno lepromina. O diagnóstico diferencial para a lepra será leptríasis alba, pitríasis vesicolor, granuloma anular, dermatofitose, lesões sarcoídicas e micose fungoides. Tratamento vai ser dividido, segundo a Organização Mundial da Saúde, em la lepra paucibacilares e multibacilares. La paucibacilares com baciloscopia negativo e até 5 lesões de la piel, que seria com rifampicina, 600 mg supervisionados ao mês, dapizona, 100 mg ao dia, auto-administrada, por 6 meses. A duração do tratamento seria de 9 meses a 2 anos, hasta que desapareçam os sintomas clínicos. Os multibacilares seria com la rifampicina, 600 mg ao mês, e clozapizimina, 300 mg ao mês supervisionadas. A duração do tratamento é também de 2 anos. Sou Maria Francisca e vou falar sobre tuberculose cutânea, que é um processo inflamatório cujo agente causal é o Mycobacterium tuberculosis. Classificação: pode ser primário ou secundário, a um foco pulmonar. É possível limitar os processos patológicos cutâneos a 2 grandes grupos, os tuberculoses e tuberculides. Transmissão ocorre por via respiratória através de la inalação de aerosoles expulsados por pacientes com infecção pulmonar tuberculosa, geralmente um familiar cercano. Clínica: tuberculoses, chancro tuberculoso, lesão por
inoculação, tuberculose verrugosa cutânea, pápula queratósica por curso crônico, lúpus vulgar, pápulas únicas ou múltiples, escrofulodermia, senos que drenam, se rodeiam de tecidos de granulação e, finalmente, derram cicatriz. Tubercúlides, pápulas e nódulos ulcerados. Existem vários tipos de tubercúlides. Eritema indurado e recorrentes, simétricas e indoloras. Lichen scrofulozorum, pequenas pápulas de cor marrom, eretematoso, assintomático, coberto por uma costra discreta ou rematados por uma póstula, pequena, tuberosa e necróticas, simétricas, las extremidades, dorso de manos e pies. Las ubicaciones excepcionales incluem el pene e el couro peludo. Diagnóstico mediante visualização de los bacilos, del borde, de las úlceras. Tratamento: rifampicina, isoniazina, pirazinamida e etambutol durante 2 meses. Na fase de mantenimento, em los últimos 4 meses, seguirá composto por 2 fármacos, rifampicina e isoniazida, combinados em doses rijas diárias, segundo o peso. Gracias.